Pessoal, eu vou ler aqui um comentário, né, do defensor da Terra plana. Ele comentou o seguinte: eu não sou terraplanista, viu, amigos? Mas o comentário dele é bem interessante e é difícil você ver um terraplanista que seja contra o culto adâmico, né? E ele diz o seguinte aqui, ó: bom dia a todos, né? Antes, bom dia a todos, paz cósmica, paz irreverencial, paz luciferiana a todos. Ele comenta o seguinte aqui, ó: sim, Jesus é a manifestação terrestre de Jeová Satanás. Jesus é outro engano. Por mais que ele fale algumas verdades, sim, ele falou muitas verdades, tanto que eu digo que ele é luciferiano, porém, ele mistura com as mentiras e é difícil para os tais despertos se liberarem de Jesus. É o que ele comentou aqui, ó, 23 minutos atrás. São 8h27. Sim, obrigado aí pela sua afirmação, não foi nenhuma pergunta. E realmente é muito difícil, porque essas pessoas... o cara reencarna aqui, em Urântia, ele já é programado pelo pai e pela mãe a seguir o avatar. Ou seja, o sistema, a programação começa no seio familiar, né? Você já é programado a cultuar Sananda. Quando alguém reencarna aqui como uma ovelha negra, ou luciferiano, que a gente chama aqui um desperto de verdade, ele questiona o sistema. Ele questiona a realidade. Ele fala: peraí, se Jesus morreu pelos pecados das pessoas, por que existe guerra, existe fome, existe maldade? Se Jesus morreu pelo meu pecado, por que o pastor fala que eu sou pecador? Se Jesus fala que Deus é amor, por que os religiosos são contra o meu culto? São contra a minha espiritualidade e a minha opinião? Se ele, o avatar, mandou a gente amar o próximo. Mas como é que Jesus é contra Jeová se Jesus fala assim: eu não vim abolir a lei nem os profetas, eu vim cumprir a lei? E o que é a lei? É a lei do Deus do Antigo Testamento. Então ele fala uma coisa, depois ele diz outra. É uma situação estranha. Uma hora parece que ele está do nosso lado e outra hora ele parece que está do lado do demiurgo. Então, para algumas pessoas, como ele fala muitas verdades, para mim o que ele mais falou de verdade foi o seguinte: uma passagem que é uma passagem de espírito altamente evoluído, que ele diz assim: quando você der uma festa, ele fala para os discípulos, ó, quando você der uma festa, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, os rejeitados da sociedade, e você vai ter um galardão no céu. Convide aqueles que são rejeitados. Não precisa você convidar aquele que vai te pagar, aquele que vai te dar algo em troca. Então isso é muito forte. Isso é algo fraternal. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala assim: não pense que eu vim trazer paz, eu vim dividir as pessoas, vim dividir a mãe contra a filha, o sogro contra a sogra. Ele fala tudo isso na Bíblia. Outra coisa, ele fala que para seguir ele você tem que negar a si mesmo. Ou seja, você não pode mais ser quem você é. Você tem que pensar como ele, é um pensamento de colmeia. É um grupo pensando, e se você questionar, você é errado. Então é muito difícil para as pessoas questionar Cristo. Porque a programação do sistema, ela é embasada em Jesus. Ela é embasada no cristianismo. Não tem como você questionar. Então, quando nós questionamos o avatar, muitos ficam revoltados e não entendem isso. E assim, um caminho sem volta, porque não tem como tirar as informações que eu tenho, nem você. Então, parabéns aí ao defensor da Terra plana. Se inscreva no canal que vai vir mais informações sobre
a Matrix. E a única forma de você se livrar da Matrix é não repetindo uma programação. É simples, não tem muito segredo não. Então ele fala, Jesus é outro engano, por mais que ele fale algumas verdades, porém ele mistura com as mentiras. Então você vê muitos canais aí no YouTube, né? Canais aí de ex-ateus, canais aí de terraplanistas, canais aí de consciências, né? Consciências, né? Que não entendeu ainda o que é Matrix. O sujeito que fala que se você for luciferiano você está pactuado com demônios. Então o YouTube está cheio de pessoas que, além de não ser unidas, além de não unir, elas não entenderam ainda que não adianta se revoltar contra o demiurgo, mas ficar do lado do Avatar. Porque o Avatar ensinou coisas positivas. Se a raça humana seguisse o que Jesus falava, eu tenho certeza que nós seríamos todos fraternais, todos irmãos. O que ele falou? Sois todos irmãos, vocês são irmãos, vocês têm um pai. Mas o que a religião faz? Divide, ameaça, condena e pune. E usam quem? A imagem de Sananda. E esse Sananda diz o quê? Não vim trazer paz. Não vim abolir a lei de Jeová. É só você raciocinar. É só você usar o cérebro. Então, parabéns, defensor da Terra plana. Eu não sou terraplanista. E eu acho a ideia da Terra plana também algo medieval. E eu acredito no livro de Urântia, que fala de bilhões de mundos habitados, trilhões. E esse mundo aqui, esse cosmo, esse planeta, essa parte do cosmo, esse sistema planetário de Satânia, é apenas um de trilhões de mundos habitados. Obrigado aí pelo comentário e obrigado aí pela contribuição gnóstica de conhecimento, que isso aí é informação, né? Isso aí é conhecimento. Obrigado pelo conhecimento passado aí e pela afirmação do meu canal. Paz e reverencial, amigos.